Você já parou para pensar sobre as origens do principal prato da sua família? São Paulo é a maior e mais diversificada cidade da América Latina. Por isso, centraliza o que há de melhor da cultura de todo mundo. Mas além de outros países, São Paulo reúne as mais diferentes culturas que existem no nosso próprio país. Culturas de todas as regiões e estados. E a gastronomia é, sem dúvida, um dos laços mais fortes que se pode criar com a nossa própria história. O que tem de história e ligação entre a comida e as típicas famílias brasileiras? Nós encontraremos em cada episódio uma família de cada região do Brasil que veio para São Paulo e nos contarão mais sobre a história e sobre a sua gastronomia. Meu nome é Hudson Moreira e estreia agora o Brasil a Paulista. No programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a culinária gaúcha. Mas nós não podemos começar sem antes conhecer um pouco mais sobre a sua história e a sua ligação com a gastronomia. Geralmente, quando se fala em tradição gaúcha, se falam no Rio Grande do Sul. A tradição gaúcha é devida a um povo que viveu na região sul da América do Sul. Tá? Uma boa parte do Rio Grande do Sul, Uruguai, um pedaço da Argentina, um pedaço do Paraguai, ali viveram os gaúchos. Tá? Esse é o povo que deu origem à tradição gaúcha. O povo gaúcho sempre foi muito hospitaleiro, ama muito o Rio Grande do Sul e está disposto a defender sua terra e suas origens a qualquer preço. Acima de tudo, gaúcho é brasileiro e é tão orgulhoso de sua cultura que se reúne em todos os outros estados do país por meio dos CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas. E é assim que a gente fala dos gaúchos, segurando o chimarrão e colocando os pés na dança. A cultura gaúcha é muito rica, composta por culinária, músicas, danças típicas. Mas o que será que os brasileiros sabem das tradições gaúchas? Conheço as danças típicas mais e a culinária. Bom, eu conheço as danças típicas, né? As comidas típicas. Nós praticamos muito isso na família, né? E sempre procuramos manter essa tradição. Conheço também coisas mais vistas do que ter ido no estado. Então, danças típicas mesmo. Formas de vivência, como vivem bem, forma de falar, eu acho maravilhoso. A cultura, em geral, deles é maravilhosa, mas a comida é sensacional. A cultura gaúcha, o churrasco, sobretudo, ele está atrelado à família, à amizade, né? Um bom alimento, simples de preparar, mas que só atinge o sabor quando você coloca o coração nele. O responsável pelo Centro de Tradições Gaúchas de Embu das Artes, em São Paulo, é o Antônio Carlos, apelidado de Patrão. Ele conta pra gente como essas tradições surgiram. Nas grandes fazendas, né, o pessoal que fazia o trabalho mais braçal, eles não tinham acesso os casarões, né? Então esse pessoal se reunia, né, no campo para poder comer um carreteiro, comer uma costela, tomar um chimarrão, e aí surgiram as danças, né? A chula é uma das principais marcas da cultura gaúcha. É uma dança com passos fortes, rápidos e ritmados. Mas não é só de dança que vive a cultura gaúcha. A culinária é ainda mais presente na construção dessas tradições. A comida mais conhecida dos Pampas é o churrasco, que tradicionalmente é feito no fogo de chão. Qual será o segredo para se fazer um bom churrasco? Em primeiro lugar, a qualidade da costela. Tem que ser costela de boi, né? Porque a costela diferente de vaca é diferente, é mais dura e demora muito mais tempo. Então a costela de boi, ela tem que ser num peso entre 25 a 20 quilos para ser uma costela boa. Tem algum tempero? Só sal grosso. Só sal grosso. E tempo para assar, né, de 7 a 8 horas, dependendo também do peso da costela.
Gaúcho é um povo que gosta de comer bem. Além do churrasco, fazem parte das tradições delícias como o arroz carreteiro, cuca, mandioca assada ou frita, também conhecida por aipim, entre outros pratos super saborosos, sem esquecer do chimarrão. É em volta da mesa que a família se reúne e a cozinha será sempre o coração da casa. A gente viu como é grande a cultura gaúcha e como passa de família para família, de geração por geração. E como é presente e importante a culinária para todos. E nós vamos conhecer a nossa família no próximo bloco. Oi, Hudson. Eu tô aqui na frente da casa da família Troeira e vou apresentar para vocês a Clarice. Ela cresceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, morou lá até os 30 anos e agora, morando em São Paulo, ela vai contar um pouco pra gente da história dela e da culinária gaúcha. Além disso, a gente vai fazer um prato típico juntas. Bora lá? Bom, gente, eu tô chegando aqui na casa da dona Clarice, vamos ver se ela tá esperando a gente. E eu vou cumprimentar ela com 3 beijinhos, porque lá no Rio Grande do Sul, ao invés de 1, como aqui em São Paulo, são 3. Oi, tudo bem, dona Clarice? Muito obrigada por receber a gente aqui na sua casa. Podemos entrar? Já vi a churrasqueira aqui, que não pode faltar em casa de gaúcho, né? Tem como não ter a nossa churrasqueira. E também tô vendo aqui todos os utensílios para o chimarrão. Mas, claro, isso é importante, né? A gente ter junto com o churrasco um bom chimarrão. Né? Isso mesmo. Então, vamos preparar um chimarrão juntas? Vamos. Queria que a senhora me contasse um pouquinho de como é que foi essa sua vinda para São Paulo, com quantos anos a senhora veio? Eu vim faz já 32 anos atrás, né? Casei, conheci meu marido em Salvador. Aí a gente ficou namorando 2 anos. Ele não é gaúcho? Não, ele é português. Português? Então, deu uma a senhora mistura bem boa. Veio do Sul, conheceu um português em Salvador, e vieram para São Paulo. São Paulo, namoramos 2 anos, aí resolvemos casar, né? Aí eu vim para cá, comecei também a trabalhar aqui, né? Então, sou professora, já aposentada. Vocês têm filhos? Temos 2 filhos. Todos os 2 nasceram já em São Paulo, nasceram no Rude Ramos, tá? Já são formados, já crescidos. Sim. E agora a gente gosta daqui também, mas também sente muita falta do Sul, né? Vamos fazer um chimarrão aqui para acompanhar esse nosso papo. Então o que a gente precisa? De uma erva, né? Isso. Cuia, bomba. E aí tem várias cuias, né, dona Clarice? Vários tipos. De cuia. E aí tem umas que inclusive já vem com o próprio pé, que fica mais fácil, outras que a gente consegue separar. Essa aqui é o mais tradicional, né? Que onde tem o pé, suporte, né? Pra cuia. Então vamos lá, dona Clarice, como é que é o seu chimarrão? Porque eu sou gaúcha também, eu faço o meu, mas cada um faz do seu jeito. Do seu jeito. E é gostoso igual, né? Então a gente pega a erva, coloca, até onde a senhora costuma colocar? Eu costumo encher mais ou menos até esse tipo de boca aqui, né? Pra ficar o até suficiente. a divisória, né? Divisória dela. A gente vai pegar um pouco de água, que a primeira água que coloca, né, dona Clarice, não pode ser quente. A água quente que a gente usa depois pro chimarrão. Então a gente pega uma água fria ou morna. Tô com medo de sujar sua bancada, dona Clarice. Mas vamos lá. Coloca e... Não, ai. É normal. E deixamos aqui para ela inchar a erva. Mas, dona Clarice, eu quero que a senhora me conte da questão do chimarrão. Daqui a pouco ele vai ficar pronto e a gente toma, enquanto incha a erva. Eu vi 2 peças aqui na sua casa que são lindas,
que elas são uma Isso. antiguidade, né? Ah. Na verdade, eu quero saber qual é a história delas, que essa senhora ainda não me contou. Então, isso aqui é a primeira, vamos dizer, quando a minha mãe conheceu o meu pai, ela deu de presente, eu acho que não é mas é uma tradição antigamente que a gente dava, né? Duas coisas, a bomba, tá? Que seria uma bomba de prata. O próprio bocal dela era de ouro, sabe? Então ela deu de presente para ele e colocou as iniciais dele nessa bomba. E depois ela deu também essa aqui, é chamada a faca do gaúcho, né? Que é a faca de escoteiro que eles chamam, É né? lindo. E que Então, lindo a de senhora prata. guardar isso até hoje também, Eu né? Como até- uma lembrança maravilhosa. E além disso, eu trouxe para cá, tem até uma cuia, você vê aqui, ó, Ah, é no verdade. símbolo, né? Onde que ali era gravado, agora já saiu. Vou mostrar as aqui pro iniciais pessoal. Ó, tem uma cuia desenhadinha aqui. Que lindo. Eu trouxe até para fazer um quadro, né? Porque é uma coisa de memória, né? De característica, então, que seria essas duas dele. Foi que ele usou a vida inteira. É um pouco do Rio Grande do Sul Sul. na sua casa. E muito, né? né? Fica. E vamos explicar para o pessoal de casa também, né, Dona Clarice, que o chimarrão, muito mais do que propriamente você gostar ou não do gosto do chimarrão, mas ele é uma tradição, né? É a tradição e além disso eu acho que é uma união, né? As pessoas se reúnem para tomar esse chimarrão, né? Bom, Aí. então agora vamos continuar, vamos terminar Isso. nosso chimarrão. A gente, agora que a erva já inchou, ou seja, essa água já fez Já com penetrou, que já né? penetrou na erva e fez com que ela ficasse, a erva ficasse quietinha ali no canto dela, não escorresse pro lado. A gente pega, não sei se a senhora sabe, Dona Clarice, mas outra dica também que eu aprendi é tapar aqui em cima para não entrar o ar, Isso. né? E aí a gente coloca ela viradinha de lado, inclinada, vai com ela até embaixo e vira para poder tomar. O certo é a gente tirar essa água fria antes de tomar. A pessoa tira, né? Quem preparou vai, Quem preparou vai, colocar tira, fora. dispensa, coloca fora para iniciar o primeiro processo. chimarrão com água quente, que não Isso. pode ser Fervendo. fervendo, porque a água fervendo queima Queima a a erva. Tá? Então, eu vou rapidinho tirar essa água pra gente tomar um chimarrão Isso. tradicional, Tudo né? bem, é. E a gente dá sequência aqui. Bom, dispensada a água, a gente pega a nossa térmica, que já tá com Isso. água quente, e vamos Não servir. fervida, Não né? fervida, exatamente. Ficou Tá gostoso. razoável, Ah, tomara que a senhora tá. prove. Tá, pelo jeito tá muito gostoso. Vamos lá. Tô tomando meio rapidinho, que é pra Isso. poder servir a senhora. Ah, tem que Explica dar pra esse, gente, né? a É roncadinha. importante que essa roncada, né? Não pode terminar antes que dê essa roncada. E não pode demorar muito também, né? Porque o próximo... Fica esperando. O próximo da roda, fica esperando. Ótimo. Tá A temperatura aprovado? tá muito gostoso. Dona Clarice, mais uma coisa que eu não sei a senhora, mas eu notei algumas palavras diferentes. O vocabulário, especialmente na questão culinária, às vezes a gente se atrapalha um pouco aqui para pedir comida, né? O que a senhora lembra, assim, de palavras diferentes que a senhora percebeu? Ah, cheguei aqui em São Paulo e pedi alguma coisa que alguém não entendeu. Quando a gente vai ao mercado, logo eu fui em feira, assim, e pedi, eu quero aipim. Aipim aqui é mandioca, como alguns outros lugares do Brasil, né? Pãozinho, tem um termo diferente também, aquele pão pequeno, né? A mexerica, que aqui lá a gente chama de bergamota, né? A laranja, lá a gente chama de laranja aqui, que ela é laranja Bahia, lá é laranja de umbigo, né? Aquela laranja maior que tem uma abertura. Tem várias. Quando vai comprar carne moída, lá a gente pede guisado, guisadinho, né? Quando eu vim pra cá, pra me adaptar, que eu via que eu tava meio perdida, então eu chegava, apontava pra não dizer um nome totalmente diferente do que era, né?
E eles pedem para a senhora fazer alguma comida, o seu marido pede? Porque, na verdade, foi o marido da dona Clarice que fez ontem o churrasco. Isso. Que a gente vai fazer o carreteiro daqui a pouquinho. E ele já, apesar de não ser gaúcho, aprendeu bem, pelo jeito. Faz muito bem, adora. Então, ele gosta muito, assim, do Rio Grande do Sul. Seria essa união, né? Porque o churrasco, ele une as pessoas, eu acho, né? É verdade. Até aqui em São Paulo. Vamos lá, vamos pro intervalo e a gente já volta com o carreteiro especialmente para vocês. Bom, a gente invadiu aqui a cozinha da dona Clarice e encontramos o seu José, que está nos ajudando já cortando a carne que sobrou do churrasco que ele mesmo fez ontem. E aí a gente vai mostrar para você agora tudo que precisa, quais são os ingredientes para fazer esse carreteiro maravilhoso da dona Clarice. Seu José, eu vou pedir para o senhor esperar um pouquinho ali na sala, enquanto sai esse carreteiro no capricho. Papel e caneta na mão e anota aí os ingredientes. 2 cebolas, 2 dentes de alho, 4 xícaras de carne, 2 de arroz e 1 colher de molho pronto. Então, vamos começar. Depois da cebola frita, com os dentes de alho, elas ficaram um pouquinho douradas, eu coloco a quantidade necessária. No caso... Essa carne que sobrou, a senhora estava comentando comigo que é muita. Isso. Então, a gente vai usar a metade, e aí a dona Clarice deu uma super dica. Porque se sobrou muita carne e você não quer fazer um carreteiro enorme e tal, o que pode fazer, dona Clarice? A gente costuma já picar, já deixar preparado e congela para o próximo carreteiro que vai ter, né? Então, pela quantidade. O que foi? Aqui nós temos a carne de gado, né? Uma picanha. Nós temos carne de porco, temos o frango e a linguiça. Sempre de acordo com a carne. Pode ser um tipo de carne só também, não tem problema. Fica mais gostoso. O que sobrou, você reaproveita, corta em pedacinhos e nesse caso aqui a gente vai então usar a metade da carne. Isso. E a outra metade vamos congelar para um próximo carreteiro. Bom, colocamos a cebola, o alho, a carne, as 4 xícaras de carne, que nesse caso vai ser um carreteiro super completo, né, dona Clarice? Completo, porque temos né? uma variedade de carne maravilhosa. Colocamos a carne, ela tem que cozinhar por algum tempo, é rapidinho, como é que é? Como essa carne ela já está pronta, né? Você só dá uma fritada rápida nela. Tá. Se eu tivesse carne não cozida ainda, aí a carne teria que cozinhar. Sim. Tá? Aí a gente dá uma fritada. Se a pessoa não tem uma churrasqueira em casa, não teve um churrasco e ainda assim quer fazer um carreteiro, ela prepara a carne separada, corta em pedacinhos e faz a receita da dona Clarice. Bom, então, colocada a carne, deu uma fritadinha nela. Nesse caso, né, dona Clarice, a gente vai utilizar o arroz que já está cozido, porque foi servido ontem no churrasco. Mas se a pessoa quisesse colocar um arroz cru, fazer o arroz junto com o carreteiro, seria no mesmo momento que ela colocaria? Não, faria a mesma coisa, só que aí você teria que acrescentar água, né? Você vai acrescentar a quantidade de água para a quantidade de arroz. Se eu for fazer com 2 xícaras, eu vou colocar 4 de água, tá? Ou um pouquinho menos. E aí o arroz, quando você não usa o arroz cozido, ele cozinha junto com a cebola, o alho e a carne nesse ponto e a água. Como a gente vai usar o arroz cozido, não precisamos colocar água. Não, possivelmente pode ser que a gente tenha que pôr um pouquinho depois para que ele não fique seco demais, tá? Perfeito. Aí vai se acrescentar a água quente. Tá. Bom, então esquentamos a carne agora, deu uma fritadinha nela. E aí já é a hora de colocar o arroz? Sim, como a gente tem também o arroz do churrasco, que sobrou, nós vamos utilizar o arroz já pronto, né? Para dar um gosto, já vamos acrescentando 2 xícaras para essa quantidade também de arroz. Dá uma mexida. Ver se é o suficiente, pode se acrescentar um pouquinho mais, né?
Aí vai também do gosto de cada um, né? De preferir que tenha mais arroz, um pouquinho mais de carne. E o arroz que a senhora usa é o arroz branco? Eu uso o arroz normal, né? Mas quem quiser usar um parbolizado ou algum arroz diferente também pode. Aí depende do arroz que você utilizar, a quantidade de água vai ser diferente, né, do cozinheiro, né? Então, agora eu acrescento um pouquinho do molho. Esse molho de tomate foi a senhora que fez? Isso, eu não utilizo o molho industrializado, então como eu faço meu molho com tomate mesmo, com a cebola, né? Então eu já utilizo antes para poder... Já fica a dica aí para a próxima receita, hein? Vamos aprender o molho de tomate da dona Clarice. Então colocou uma colher de sopa de molho de tomate, depois de colocados todos os ingredientes, é o toque final. É o toque final. A senhora teve que adaptar muito o tempero aqui com a família paulistana? Bastante. Uma coisa que eu não utilizava quase era alho, né? Então agora eu estou utilizando o alho, porque meus filhos gostam, né? São residentes aqui. Dona Clarice, eu ouvi um interfone. A senhora chamou muita gente para o almoço? Daqui a pouco vai estar chegando, não, né? Porque eu estou com fome, tá uma delícia. Agora no final a gente dá uma provadinha para ver se ele está de acordo. Esse cheirinho, gente, vocês não têm ideia. E tem aí, gente Dona assim, Clarice, essa provadinha, me conta. Para mim está delicioso, né? Só vou acrescentar um pouquinho de sal, que eu acho que falta pro meu tempero, né? Então eu acrescento um pouquinho da água, para ele não ficar totalmente seco. Água já quente, né? Água não pode quente. ser... É um fiozinho. É, um fio para dar uma... Ó, já tá pronto o nosso arroz carreteiro. Então, na verdade, como os ingredientes estavam todos cozidos, nesse caso, é bem rapidinho mesmo, gente. A gente coloca tudo na panela, o que demora um pouquinho mais é fritar a cebola com alho. E aí depois acrescenta a carne, ela dá uma fritadinha. Isso. Colocamos o arroz já pronto, dá uma boa misturada, vai dando água na boca, o cheirinho vai ficando cada vez mais gostoso. E cada um vai adaptando a sua família, né? Você tem gente que coloca pimentão, tá? Das receitas do sul mesmo eles colocam pimentão. Um pouco de vermelho, um pouco de amarelo, um pouco de verde. Aqui a gente não gosta muito de pimentão, meus filhos não gostam. Sim. Então eu não acrescento pimentão. Tá, então aí quando coloca o pimentão picadinho também. E a carne, Dona Clarice, aqui eu vi que o seu José cortou ela em pedaços bem fininhos. Para quem prefere, pode ser em pedaços um pouco maiores? Pode, tem gente que coloca maior. Mas acho que fica o aspecto mais bonito com pedaços pequenos, né? E dá... Eu prefiro mais um gostinho, se acentua mais. Menorzinho. Perfeito. Tá? Bom, então... E também existe feito com charque, né? Que também é uma carne tradicional do sul, né? Isso. Que é uma, acho que chama carne de sol também aqui em São Paulo, em outras regiões do país. E aí também é muito tradicional, é o carreteiro de charque. Só que é importante, né, que o arroz carreteiro ele seja servido imediatamente, né? Então, a gente vamos vai colocar a mesa e vamos comer. A mesa tá posta e a Dona Clarice vai servir pra gente agora esse carreteiro. Eu tô louca pra experimentar. Muito obrigada. Tá saindo fumaça. Espero que você goste, né? Eu já gostei, Dona Clarice. Já aproveito, inclusive, para agradecer a senhora por ter nos recebido de uma forma tão carinhosa aqui na sua casa. E vamos lá, sirva-se. Tem que ser quentinho, né? Vamos comer. Inclusive, vamos dar só mais uma dica pro pessoal. Se sobrar carreteiro, a gente pode fazer aquela técnica de botar um pouquinho de água para esquentar, para ele ficar no ponto? Senão ele vai ficar muito seco, né? O próprio arroz vai sugar. Então vai acrescentando um pouquinho de água, aí ele fica suculento novamente. Então, vamos lá? Bom apetite!
Clarice. Gostoso? Maravilhoso. Eu me senti por alguns segundos no Rio Grande do Sul. Ainda bem, né? Nossa, olha, gente, vale a pena. Peguem a receita, façam. Que espetáculo. E devo admitir também, seu José, que o seu churrasco estava ótimo, porque com um carreteiro incrível desse, com certeza o churrasco foi um sucesso também. Isso. Muito obrigada, dona Clarice, mais uma vez. A senhora é uma simpatia. Foi um prazer conhecê-la e uma delícia poder viver um pouquinho do Rio Grande do Sul aqui em São Paulo. Hudson, eu volto com você, porque eu vou continuar aqui e ainda bem que a dona Clarice fez bastante carreteiro. Até a próxima no Brasil a Paulista. Um beijo. Trilegal essa matéria, hein, Gá? Até eu que sou mineiro, fiquei com água na boca de experimentar essa comida. É isso aí, gente. Essa foi a nossa primeira família. A primeira de muitas que ainda vamos conhecer de todos os cantos do nosso país e que escolheram São Paulo como sua capital. E falando em tradições, hoje a gente começa uma nova história aqui no programa. Colocar uma foto da família participante no nosso quadro de lembranças. Para terem acesso ao passo a passo da receita que mostramos aqui hoje, entre nas nossas redes sociais. É só pesquisar @LuzionAudiovisual no Instagram e no Facebook. Espero vocês no próximo programa. Tchau!